Boa tarde, pessoal. Reagi agora a esse vídeo desse rapaz chamado Ian Neves, um esquerdista, comunista, né? É um dos novos astros aí da internet, da esquerda. Depois da direita ter se mobilizado muito, né? Ter crescido com as manifestações de 2013, 2017, para tirar a Dilma. A direita ficou muito forte, surgiu o MBL e tal. A esquerda tá com essa galera nova aí na internet. Esse Ian Neves, o tal lá do Gaio Fato, que eu acho muito fraquinho, muito fraquinho. E o outro lá, Humberto Matos, que me lembra aquele cracudo com o olho esbugalhado, que é um cara muito radical. Tem muitas coisas que ele fala ali que é brincadeira. A gente vivia nesse país com Alexandre de Moraes mandando prender e desmonetizar o monarca da vida e permitir que esses caras falem abertamente sobre revolução, sobre isso sim, destruição do Estado de Direito, revolução comunista, passando pano para várias coisas como questão de revolução, mortes, enfim. Mas vamos lá, ele tá falando do Milei aqui. Olá, Humberto. Milei. É isso aí, ó. Ele tá aqui dentro da minha cabeça, porque hoje a gente vai fazer uma live emergencial aqui, graças ao Guga Chakra, que ganhou as eleições prévias lá, as primárias na Argentina. Que é um cara que a gente já tá observando faz um tempo aí, né? Desde que ele ganhou o legislativo, a gente já tá olhando esse cara e vendo que ele era um risco. Bom, dito e feito, né? Não esperava que ele fosse ganhar, mas até eu também não esperava que o Bolsonaro fosse ganhar. Então, é assim, Humberto. Nós, historiadores, gostamos de sempre reiterar que a história não se repete, né? Mas puta merda, né, cara? Puta merda, assim. Tá difícil com esse cara, tá difícil falar isso. Tá difícil convencer as pessoas de que não é o caso, sabe? Cara, eu sinto lhe dizer, mas isso vai ser uma tendência cada vez maior. Como tem um Bukele em El Salvador, que tá fazendo um governo, inclusive, que tá fazendo a diferença não só no país dele, como nos países em volta da América Central. Vários políticos dos países em volta ali, Honduras, Guatemala e etc., já estão se baseando na onda do Bukele para fazer as mesmas políticas de encarceramento em massa, né? Que vem dando certo no país. Cada país tem sua radiografia, os seus problemas principais. Por exemplo, El Salvador, esses países da América Central, têm problemas sérios de violência, de gangues, cartel. E ele foi ali e está resolvendo o problema. Mas vamos continuar. A história não se repete, mas existe sempre aquele espírito do tempo, né, meu camarada? E isso é um reflexo bastante evidente do espírito do tempo que a gente está vivendo. Tempos sombrios, eu diria. Sim. Então é isso. O veredito de hoje é: a história não se repete, mas puta merda, sabe? Não sei como isso afeta a Larissa Manoela. A gente vai ter que também investigar com o tempo. Precisamos de distanciamento histórico. E eu queria também falar uma coisa, gente. Ele falou da Larissa Manoela, é bem interessante. Cara, eu comecei a dar uma analisada nos canais de esquerda depois que o Fantástico colocou essa questão da Larissa Manoela. E é impressionante como parece que, para eles, que até então era seria uma notícia pequeno burguesa, futilidade burguesa, né? Falar essas coisas, casos de família, Larissa Manoela. Mas não, por que esse pessoal comunista ficou doido quando rolou esse assunto da Larissa Manoela? O objetivo maior da Revolução Comunista, eles têm um cerne, né? Os filhos não são do pai e da mãe. Não que sejam propriedade, mas eles querem acabar com esse núcleo familiar. Os filhos são do Estado, não são dos pais e da mãe. Quem tem o dever de educar e cuidar das crianças é o Estado. Então, quando surge uma notícia dessa na mídia, principalmente de um filho se revoltando contra o pai, uma quebra assim da sincronia da família, para eles é um prato cheio. Mas isso é um assunto para um outro tópico. Eu vou focar mais no Javier Milei. Uma roteirista nova, graças a vocês que doaram bastante esse mês, que participaram do Apoia-se, se tornaram membros do canal do YouTube. Isso tudo permitiu com que eu contratasse mais uma roteirista, que é a Duda Bosch,
que é militante da Soberana, junto comigo e com o Humberto. E eu queria também pedir para vocês todos seguirem a Duda, exclamação Duda. A Duda é muito versada em assuntos de Latinoamérica e ela escreveu o roteiro de hoje. Então, eu queria também adicionar o de insalubridade pra Duda, porque as coisas que ela teve que ver esse cara falando não são saudáveis. A gente vai falar sobre isso hoje. Forças Duda... Sobre a questão de insalubridade, eu sempre tive um interesse maior em acompanhar canais de esquerda, autores de esquerda, debates de esquerda. Na época do Orkut eu gostava muito de entrar nos caras, me inserir em grupos da esquerda. Eu lembro que tinha a comunidade do Olavo de Carvalho, Nos Odeia, que eram os anti-olavistas. E tinha muito esquerdista, cara, inteligente lá. Eu gostava muito de aquela questão, cara, que é a da pessoa honesta intelectualmente, né? Ou que busca uma honestidade intelectual. Você já tá versado, assim, o pensamento que liberal, de direita, conservador, já está dentro de você. Você já se encaixa nesse tipo de ideologia. O que eu busco? Busco pegar o contraditório, pessoas que pensam diferente, e que essas pessoas verdadeiramente me convençam com argumentos que as ideias deles são superiores, entendeu? Que as ideias deles têm uma superioridade. Mas qual é o cerne da questão aí? Ele falou de insalubridade. Eu tô acompanhando o canal desse rapaz nem tanto. Ele parece ter um conhecimento bom mesmo de marxismo. Passa muito pano para muita coisa. Enfim, eu vou comentando conforme eu for fazendo os reacts dele para Stalin, Holodomor. Enfim, bota uma narrativa bem assim, enviesada. Mas você vê que ele tem um certo conhecimento. Agora esse tal do Humberto Matos, meu Deus do céu. Rapaz, é insalubridade mesmo, porque o que esse cara demonstra de ódio da burguesia, de empresário, de revolução, é um cara que, se tiver o poder, é perigoso, cara, é perigoso. Exatamente, F pra Duda no chat. Também queria dizer que eu tô doente, o Humberto também tá doente. Então, se a gente deixar a desejar hoje, culpa de seja lá que virose que tá circulando pelo Brasil nesse momento. Então é isso, eu vou falar dele, do Javier Milei, e o Humberto vai falar um pouco sobre o histórico econômico da Argentina, beleza? Então vamos lá, né? Aqui no Valor Econômico, o ultradireitista Milei é mais votado em primária na Argentina. Já começamos bem, né, Humberto? Ultradireitista Milei, extrema direita Milei, muito de direita Milei, extrema neoliberalismo extremo Milei. Que tal fascismo Milei? Ah, e eles não vão dizer, né? E o mais legal é, às vezes, assim, né? Direita radical. E aí eles invertem. Direita radical é de fuder. Direita... Porra, cara, tem até um vídeo do Thiago Braga falando sobre essa questão do fascismo, que é interessante. Como eles colocam tudo como fascista. Porra, o anarcocapitalismo, ele pode ser tudo, menos fascista. A frase principal do Mussolini, né, que é o grande ideólogo, o grande representante aí do fascismo, de fato, ele fala: tudo do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Se eu não me engano, a frase é essa mesma, mas pode ter alguma ordem errada aí, talvez. Mas é isso, ou seja, é o Estado na sua representação máxima. Um Estado concentrado, uma ideologia coletivista, com várias críticas a grupos econômicos opressores. Ele foi o criador da CLT, né? A Carta del Lavoro foi a base da CLT. Então, como que uma ideologia coletivista ela pode se assemelhar a uma ideologia que prega o ultra-individualismo, um foco total no indivíduo? Não tem lógica. Aí você vê que como eles viajam, agora querendo rotular o cara como ultradireitista, ultraliberal, fascista. Ah, pelo amor de Deus. Aí que vai... É a pior definição possível. Só pra explicar o porquê que eu e o Humberto achamos isso, a direita não é radical, gente, porque ela não vai na raiz de nada. A direita é extrema. Ela é a extremação do capitalismo, a extremação do status quo. A esquerda é radical, porque nós vamos na raiz dos problemas, que é o capitalismo. Não tem como você ser a favor do capitalismo e se dizer radical.
porque você nunca vai atingir a raiz verdadeira. Né? O candidato propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central, é admirador de Jair Bolsonaro e Donald Trump. Aí nós temos aqui o semblante do Caba, para falar um pouco assim... Aí você vê, só comentando sobre aquela fala que eles vão na raiz do problema. Quem será que são os verdadeiros revolucionários hoje, hein? São vocês, aliados, né, do Lula, que defende o grande capital, né, que fez a política das campeãs nacionais, o globalismo, que apoia toda a cultura woke e todas as pautas, né, gramicistas, né? Será que vocês realmente hoje são os revolucionários? Ou um revolucionário que assusta é um anarcocapitalista como o Bukele e o Javier Milei? Relato anedótico, quando ele ganhou o legislativo, eu vi a notícia e eu não trouxe pro Como News porque eu não queria fazer alarde. Eu não queria falar, ai meu Deus, o fascismo está avançando na Argentina, ele pode ganhar. Eu fiquei de olho. Eu lembro desse cara ganhando o legislativo e não quis trazer. Isso aqui é muito interessante que ele tá falando aí, que a gente não pode deixar de comentar. Como que eles são estratégicos. Eles, tipo assim, eles querem censurar, eles querem aniquilar qualquer tipo de adversário que surgir. Entendeu? Por exemplo, o Milei, ele tava ganhando fôlego na Argentina, tendo mídia. Ele falou, pô, não vamos divulgar isso para ele senão se transformar num monstro, uma coisa grande. Então eles fazem tudo para censurar, para impedir o crescimento, né? Você vê, por exemplo, a interação deles com a MBL hoje. Por que eles interagem com a MBL? Porque eles são muito menores que a MBL. Então, eles interagindo com o canal do MBL, que tem milhões de seguidores, para eles vão conseguir utilizar a vitrine do MBL para crescer. Mas nunca fariam o contrário, por exemplo. Se eles tivessem um canal com 2 milhões igual a MBL, e eles tivessem, sei lá, 200 mil, igual eu tô vendo aqui, o canal tem 200 mil. O outro também tá nessa faixa de 200 mil. Eles nunca que dariam um palco pro MBL, porque o objetivo deles é exterminar o adversário ideológico. Se ele puder matar, se ele puder prender, se ele puder... Ele vai fazer de tudo para exterminar. O objetivo deles não é diálogo, não é debate político, uma conversa civilizada. Tá entendendo? O objetivo deles é simplesmente aniquilar o adversário. Eu, por exemplo, eu gosto de debater com esquerdista. Aliás, adoro debater com esquerdista. Lembro do dia que eu vi a notícia. Bom, deu no que deu, né? A gente viu as primárias e aí, de repente, a internet ficou em polvo rosa porque o fascismo está avançando a galope na Argentina, né? Então, se você tá vendo o Austin Powers aqui pela primeira vez, a gente tem que investigar um pouquinho quem é esse cara. E assim, eu recomendo pra todo mundo não fazer muitas perguntas, porque quem procura acha. E assim, eu e a Duda, a gente achou. O que vocês acharam? A gente achou, tá? A gente achou coisas. Então, vamos deixar claro, logo de começo, ele é um fascista, tá, gente? O Javier Milei é um fascista. Ele é parecido com o Bolsonaro, ele é parecido com o Trump, ele é parecido com a Giorgia Meloni. Ele é um fascista. Por que eu tô reiterando isso? Por que o Humberto reitera isso? Porque a mídia centrista já tá falando, não é bem assim, veja lá, olha aqui, ó, se ele não tá falando disso, então ele não é fascista. Eles acham os pontinhos fora da curva pra dizer que o cara não é fascista. E o jornalismo centrista iluminado tem uma maneira de definir fascismo que não é a Itália entre 21 e 43, não é fascismo. Se não fala Viva il Duce e não tem as cores verde, branca e vermelha, não é fascismo. Gente, fascismo não é um conceito metafísico que se pesca no além para se aplicar à realidade. Fascismo é um conceito real. É um conceito real condicionado pela materialidade da realidade. O fascismo contemporâneo se configura como Milei, como Trump, como Boris Johnson, como a Giorgia Meloni. Caralho, Boris Johnson fascista, mano. Até falar Bolsonaro, tá? A gente tá nessa porcaria aí de polarização, que tudo é ultra extremado, entendeu? Aí você até fala, cara, beleza, você não tem paciência pra discutir com um nego burro. Aí você fala, tá bom, beleza. Agora, Boris Johnson, cara, porra, Boris Johnson fascista. É forçar demais, forçar demais. O cara que fez aquele louco, porra, meu Deus do céu, não dá pra acreditar. Os caras, é por isso que eles não têm... A gente tenta
achar credibilidade, mas porra, não dá, cara. Não dá. Boris Johnson fascista é demais pra mim. Mas vamos lá. Como o Bolsonaro, tá? É assim que ele se configura. Então a gente vai reiterar isso por duas razões. Primeiro, para reiterar, para reforçar que fascismo não é um conceito metafísico. E segundo, para reforçar a gravidade da situação. Porque o fascismo é um fenômeno cíclico e ele tem consequências gravíssimas. Não vai ser diferente pra Argentina caso esse cara ganhe. E assim, olhando pra esse cara, claramente ele é o velho da van com a peruca do Guga Chakra, né? E falando em Guga Chakra, Roberto, eu não sei se você viu isso aqui, ó. Tem um delay aqui pra mim. Guga Chakra, libertário, Milei é diferente de extrema-direita bolsonarista. Ou seja, o próprio Guga Chakra já pulou na frente e falou assim, não é fascista não, é diferente. Não, vocês aí estão tudo emocionados, tudo pra vocês é fascista. Não, é diferente, o cabelo... É lógico que é diferente. Primeiro que vocês não sabem nada do que é anarcocapitalismo. Acho que vocês nunca pararam pra estudar o seu próprio adversário, vamos dizer assim. Já que vocês são coletivistas ao extremo, né, comunista. O que é um individualismo exacerbado. Primeiro que o cara tem que ter o mínimo de conhecimento econômico, né? E outra coisa, o anarcocapitalista, ele segue uma vertente econômica chamada escola austríaca, que é totalmente diferente, por exemplo, do que o Bolsonaro, que chegou e botou lá o posto Ipiranga do Paulo Guedes lá. E se você não sabe, a formação do Paulo Guedes é monetarista, da escola de Chicago, que é uma escola rival da escola austríaca. Por exemplo, a escola austríaca ela defende a extinção do Banco Central. Já o monetarista, ele não é a favor da extinção. Inclusive, a política monetária é uma coisa muito presente dentro do monetarismo. Por mais que não coadunem com a expansão monetária do keynesianismo, eles também não são ultra-ortodoxos como são os austríacos. Então, enfim, o cara não procura entender, né? Ele não... simplesmente vai cagando coisas que ele não conhece, sai falando com uma autoridade possível do que não sabe. Deles é diferente. Não, o Milei é muito mais jovem. O Milei é argentino, o Bolsonaro é brasileiro. Como é que eles são parecidos? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente já sabia disso. Ele vai ficar, acho que até o minuto 16, se eu não me engano. Centristas, ou seja, a direita moderada, né? Sempre só discorrendo sobre isso. Assim, não é fascista não. Com a Giorgia Meloni foi a mesma coisa. E depois vem aquele papo, né? Nossa, como a gente poderia saber? Exato, puta, por isso que toda vez que isso acontece, isso aqui é documento histórico, tá, gente? Que é, toda vez os auto-intitulados centristas relativizam o fascismo. Falam, não tinha como saber, nossa, na época ele não era tão violento assim. Cara, isso aqui é mais previsível que o sol, tá? Beleza. Então, o Milei, ele é um auto-intitulado anarcocapitalista. E aí vocês estão falando, caô. Então, quando a gente diz que ele é auto-intitulado anarcocapitalista, não é que tipo a gente chama ele de anarcocapitalista, porque ele tem um papo anarcocapitalista. Não, o cara é Paulo Cogos das ideias, assim. O cara, ele foi vestido de capitão ANCAP, sei lá que lugar é esse, mas ele tirou foto com um monte de gente. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu achei que era montagem. Mas é isso, é como se o Paulo Cogos tivesse ganhado as primárias na Argentina, tá? É esse o nível. E as semelhanças com o Paulo Cogos são muito profundas, inclusive. Ancapitão, caralho, eu não tinha pensado nisso. Ancapitão, exatamente. Como é que esse cara ganhou as eleições, né? A gente pode dizer que boa parte da causa é o efeito Bolsonaro no Super Pop. Por quê? Porque esse cara, ele é um economista que era queridinho dos talk shows. Eu vou dar um exemplo aqui. Não importa o que ele tá falando, eu só quero dar um exemplo do formato aqui. Só pra vocês verem. Isso aqui é 4 anos atrás. ¿No le puedo pedir una canción para que cante? Digo, a ver, disculpa, digo, para comprar tiempo, para armar algo en la... Programa talk show aleatório aí, Carna a la Parrilla, programa argentino aqui. Isso aqui é 4 anos atrás, antes dele ganhar as eleições. Ele era muito chamado porque ele é um cara muito espontâneo, que fala mesmo e que não tem papas na língua e que dava muita audiência. E, lógico, todas as vezes que ele ia nesses programas, ele direcionava o ódio dele ao que ele chama de casta, la casta, que é uma suposta elite política que é responsável por todas as mazelas da Argentina. E aí eu pergunto pra vocês se vocês já ouviram esse discurso em algum lugar. Gente, a extrema-direita, ela tem um discurso muito semelhante ao redor do globo todo, que é, nós temos problemas, mas os problemas são culpa de uma determinada elite política.
Ou seja, o problema, no fundo, é moral. É uma questão moral. Porque quem detém o poder não tem moral. São pessoas antiéticas. O discurso do Milei é o mesmo. Ou seja, o fascismo sempre pega problemas reais e dá respostas falsas. A resposta falsa que a extrema-direita sempre dá é que Não, pior que você partir desse paradigma, então qualquer pessoa é fascista, então, né? Qualquer pessoa que está disposta a lutar contra o status quo, você vai colocar essa narrativa do fascismo e encaixar a pessoa ali. É um discurso muito simplório dele, né? Para encaixar o cara no fascismo. Porque chega a ser, cara, ridículo. Não tem profundidade, não tem lógica nenhuma isso. Entendeu? Essa crítica que ele fez da questão do super pop, da mídia. O que acontece, cara? Esse tipo de pessoa que fala as coisas que o povo quer ouvir, elas vão ter apelo, cara. Se não for pela mídia, vai ser pelas redes sociais. A Argentina tá vindo de vários anos de desgraça econômica. É o país que no século XVIII rivalizava com os Estados Unidos como maior potência da América. Para vocês terem noção, maior potência econômica da América. Buenos Aires era uma das maiores capitais do mundo. Tinha um dos maiores... Era nível europeu, assim, de cidade... com Paris, Londres, etc. Não estava longe de Buenos Aires. A Argentina simplesmente ela entrou nesse projeto peronista desde a década de 50. Passou por vários governos, regime militar, passou por algumas experiências diversas, mas sempre com um Estado muito forte. Um Estado gastador, principalmente nas províncias, né? E você tem um desastre que é os Kirchner desde 2000, mais ou menos, desde os anos 2000, que é o Nestor, é a Cristina e esse Alberto Fernandes aí, que é uma tristeza. A Argentina hoje é um país totalmente devastado pela inflação, pelo caos econômico, pelo socialismo econômico também, porque é um país extremamente assistencialista. Acho que tem uma porcentagem gigantesca da população que é funcionário público, entendeu? Então, os problemas da Argentina são crônicos. E óbvio que alguém que chegar tocando na raiz do problema, simplesmente rompendo com o peronismo histórico, que o Macri, que foi a maior tentativa de mudança ali, era nada mais do que um FHC, um reformista moderado do sistema. Tanto é que praticou políticas econômicas heterodoxas, inclusive de congelamento de preço. Mas vamos continuar. A culpa é moral de uma casta política. Isso é o que Milei faz sempre. Exato, tudo isso que tá aí. Tem que acabar tudo isso que tá aí. O Trump falava, vamos drenar o pântano. Então é isso que eu tô chamando aqui de efeito Bolsonaro no super pop, tá? E o que eu acho interessante o Humberto falou, o Milei talvez seja até um pouco mais perigoso que o Bolsonaro, porque ele é uma extrema-direita, um fascismo mais moderno, mais modernizado, até porque ele é bem mais jovem. O que eu acho interessante é que a extrema-direita descobriu que num momento de veículos de comunicação em massa, permeados pela sociedade inteira, inclusive com a internet, ficar famoso a qualquer custo dá resultados eleitorais muito positivos. Então, o que esses caras fazem é tudo muito calculado. Não vão achando que esse cara é maluco, muito menos burro. Ele faz tudo isso de forma extremamente calculada pra ficar famoso. A gente já viu outros fascistas do mundo todo fazendo isso. E a gente tem certeza que esse padrão vai continuar se repetindo. E, como o Humberto disse, né? Ele é um cara que tem uma veia mais moderna do fascismo. E pra vocês verem o quão moderno o cara tem um MesaCast. Sabia disso, Humberto? Ele tem um MesaCast? Tem que acabar o MesaCast, né? Não, o MesaCast tem que acabar. Eu até vou ligar lá pro Sentinela. Sacanagem isso que ele tá fazendo. Não é possível uma coisa dessa. Mas tem que acabar o MesaCast imediatamente. E agora saber que esse cara aí tem o MesaCast. Eles vão ficar falando, empurrando com a barriga. Mais uma razão aqui. Vão ficar basicamente falando aí, acho que até os 16 minutos. Fazendo essas críticas rasas aí que ele
midiático, não sei o que, babá. Aí, vamos ver, aqui a partir dos minutos 16, ele fala mais sobre... Ah tá, aqui ele ataca um ponto mais central do anarcocapitalismo, finalmente. A partir do minuto 15. A citação dele, abre aspas para ele. Há 7.500 pessoas sofrendo esperando transplante. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. O que eu proponho é procurar mecanismos de mercado para resolver esse problema. Ou seja, Joel Pinheiro, seus dias estão contados. O cara é favorável ao comércio de órgãos, que no caso dos anarcocapitalistas não é algo tão extraordinário, tá? Isso eu nem acho que é uma coisa que ele inventou pra ficar famoso, pra criar polêmica. Os caras realmente acreditam nisso. E ele já, a gente não viu isso como uma proposta, mas ele já cogitou a venda de órfãos. Falou, eu não sou tão contra assim a venda de órfãos, que é uma coisa que, assim, o cara literalmente parece os textos que eu leio com o João Carvalho no Pororoca de Churu. De verdade, a gente lê. Aqui vale a pena fazer um parêntese sobre isso, porque aí talvez seja um grande ponto de discordância, né, dos liberais mais moderados que acreditam na existência do Estado, no Estado reformado, do que esses ANCAPs, né, os libertários. Eu sou mais reformista, eu sou um liberal clássico. E eu lembro, cara, que essas discussões de anarcocapitalismo, venda de órgãos, etc., são assuntos que já estão no debate, pelo menos nichado da internet, desde o Orkut, cara, em 2004, 2005, já se falava disso, entendeu? Realmente eles têm uma ideia em relacionado a essa questão dos órgãos, esse libertarianismo ao extremo, eu acho perigoso. Aqui, beleza, aqui é uma crítica válida, mas vamos lá. É muito pequeno, né? É uma causa muito... É um ponto muito pequeno isso, para você simplesmente deslegitimar toda o arcabouço teórico envolvido nas doutrinas, nas ideologias libertárias de redução do Estado, de mudança de governança política no país, redução do Estado, redução de uma profunda reforma econômica, abolição do próprio Banco Central, como ele diz. Mas vamos continuar. Do Murray Rothbard cogitando venda de filho. Aí, Murray Rothbard. Bom, enfim, o cara também é contra o marxismo cultural e é a favor de liberar a arma. Mas a gente já vai entrar nesse mérito. Murray Rothbard, que é o grande pai do anarcocapitalismo. Ele tem um livro excelente, Rothbard, sobre a crise de 29. American Great Depression, a Grande Depressão Americana. Ele explica detalhadamente o motivo pelo qual os Estados Unidos entrou na crise de 29. Mas realmente nesses pontos aí de órgãos e tal, eu também tenho uma discordância quanto a isso. Mas vamos lá. Mais detalhes mais pra frente. E em último lugar, né, anedota. A Duda, quando tava escrevendo o roteiro, tava me mandando as coisas. E ela me manda o seguinte link. Ela me manda com timestamp e eu abro o meu YouTube e eu me deparo com a seguinte imagem. Debate que realmente eu abri e vi isso aqui. Eu vi tá, isso. Pra quem não tá olhando na tela, nós temos o Austin Powers e tá escrito assim: Javier Milei, abre aspas, sigo praticando sexo tântrico, fecha aspas. Esse aqui é mais um talk show que ele foi, sei lá. E ele não diz que ele... cara, mas aí que tá. Estão criticando o cara por causa de sexo tântrico, não sei o que. Pelo amor de Deus, isso aí é foro íntimo, pô. Se o cara é homossexual, se o cara é pansexual, se o cara é adepto de sexo tântrico, isso é de foro íntimo. Se ele não tem esposa, não tem filhos. Aí que eu fico... A esquerda que é tão, né, a favor das minorias, das escolhas das pessoas. Por que tá tão preocupado que o cara... Que ele é excêntrico, que, porra, a forma como ele se veste, que ele gosta de super-herói... Porra, isso aí é irrelevante, irmão. Isso aí é irrelevante, cara. Porra. Aqui ele começa a fazer uma crítica ao capitalismo aqui. Vamos adiantar. Porque tá enchendo muita linguiça também, em vez de ir nos pontos principais. A esquerda tem muito essa questão do ad hominem, né? Tipo assim, criticar a pessoa e não as ideias. Por que você não vai lá
faz uma crítica à pessoa, pô. Explicitar, antes de qualquer coisa, um elemento. O fascismo é uma defesa irremediável do capitalismo. Quando o capitalismo entra numa crise material, e é quando, não é se, é quando ele entra numa crise material, aparecem esses grupos querendo resolver o capitalismo. Cara, isso é a maior mentira que existe. Que o fascismo é uma resposta às crises do capitalismo. Pelo contrário, se você for analisar o próprio fenômeno nazista na Alemanha, o que você vai ver? A grande crise econômica não partiu de um governo de direita capitalista econômico. A grande inflação da Alemanha foi uma consequência do desastre da política econômica da República de Weimar. A República de Weimar, se a gente fizer uma análise bem profunda, a República de Weimar foi o berço, praticamente, das grandes revoluções de gênero, de constituição. Por exemplo, primeiro, acho que o sufrágio feminino foi da República de Weimar, com pautas assim que a gente poderia colocar hoje de esquerda, de uma social-democracia bem social, entendeu? Bem social. Então, a crise econômica teórica que despertou o nazismo não foi o capitalismo. Primeiro foram as consequências da Primeira Guerra Mundial, que não tem dúvidas, né, que o Tratado de Versalhes prejudicou financeiramente a Alemanha, também como os erros da República de Weimar, erros econômicos. Capitalismo com mais capitalismo. E essas pessoas tendem a fazer parecer que o capitalismo é algo revolucionário. Isso que outro erro dele, com mais capitalismo. Como assim mais capitalismo? Se o fascismo, nazismo e etc., elas são ideologias coletivistas, elas são ideologias que impõem controle, domínio sobre a própria dinâmica econômica, como que isso é mais capitalismo? Isso é mais parecido, inclusive, com a planificação econômica da União Soviética. Aliás, a diferença era muito pouca em termos econômicos de um país para o outro. Existia muito planejamento econômico. As empresas tinham que ser aliadas ao Estado. Era um capitalismo totalmente corporativista. Os anarcocapitalistas fazem muito bem com a juventude. Os anarcocapitalistas pegam o ódio da juventude, o ímpeto por mudança da juventude, e fazem o capitalismo parecer algo revolucionário, inclusive em momentos muito mais extremos, fazendo parecer que o capitalismo nunca aconteceu, que o Brasil é socialista, que os Estados Unidos é socialista, que não existe capitalismo no mundo, porque se existe Estado não existe capitalismo. Enfim, esse cara, ele faz exatamente isso. Ele extrema o capitalismo, fazendo parecer que isso é algo revolucionário. E é aí que a juventude é cooptada, é aí que as pessoas são cooptadas, porque elas têm esse ímpeto de mudança por estarem sofrendo materialmente e querem alguma mudança estrutural, algum tipo de mudança radical. Esses caras apresentam o radicalismo com a extremação do próprio capitalismo. Então é assim que os fascismos buscam se configurar como fenômenos de massa, porque o fascismo ele sempre busca se tornar um fenômeno de massa, nem sempre ele consegue, a gente viu o caso do Enéas, né? Mas ele busca se tornar fenômenos de massa, apresentando o próprio capitalismo como alternativa para o capitalismo. Então, abre aspas aqui para o Milley, só para ilustrar isso. Estamos diante do fim do modelo de castas. É o que ele chama lá, a suposta elite política. Aquele modelo baseado naquela atrocidade que diz que onde há necessidade nasce o direito. Mas se esquece que alguém tem que pagar por esse direito. Olha o discurso do cara. Sua expressão máxima é essa aberração chamada justiça social, que é injusta porque implica tratamento desigual perante a lei, mas também é precedida de roubo. Cara, olha só, como que você coloca uma frase dessa aí e você relaciona com o fascismo? O fascismo falava em justiça social. O fascismo falava em controle do Estado sobre os meios de produção, direta ou indiretamente. Existem várias ações. A própria criação a própria Carta de Lavoro, que eu citei anteriormente, é um exemplo disso. Quando que o Mussolini ia dizer que imposto é um roubo? Ia falar contra a justiça social.
eles surgem justamente num período de crise, na realidade, para criticar o capitalismo, para criticar o laissez-faire. Eles são o fascismo antes de ser qualquer coisa. Ele é antiliberal, ele é anti-políticas de mercado, ele é a favor de controle, ele é a favor de planificação econômica, ele é a favor de tudo que foge a uma ideologia baseada na liberdade, nas trocas voluntárias, em vantagens comparativas. Será que é tão difícil para vocês entenderem isso? Fecha aspas. Então, assim, justiça social está roubando dos ricos. E isso é antiético, segundo Milei. Imposto é roubo. Em roubo é posto. Vamos mostrar agora como o Milei não é alternativa de porra nenhuma? Vamos ver. Primeiro de tudo, o Milei ele tá cercado de pessoas que fizeram parte dos governos neoliberais da década de 90, do Carlos Menem e do De La Rua, que é o que o Humberto vai falar em mais detalhes. Esses caras, eles contribuíram por uma crise sistêmica da Argentina. A desigualdade na Argentina aumentou muito nesse período. Então, um deles é esse cara aqui, ó. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Deixa eu traduzir. Javier Milei defendeu Domingo Cavallo e confessou que recebe seus conselhos. O Domingo Cavallo era ministro do governo Menem. Então, o Domingo Cavallo é ex-ministro do governo Menem e do De La Rua também. Ele foi ministro nos dois governos. Ou seja, olha o que tá acontecendo aqui, gente. O cara se diz revolucionário e contra a casta e contra tudo que tá aí. E ele retrocede 30 anos. O cara pega o ex-ministro dos governos neoliberais da década de 90. Não tem nada de novo isso aqui. Isso aqui é o velho caquético com cheiro de naftalina. Mais um aqui. Eu só vou dar 2 exemplos, mas tem vários, tá? A gente achou vários exemplos. Vamos lá. Rodeado de pessoas envolvidas com os governos neoliberais. Javier Milei incorporou um ex-funcionário do menemismo, né? Tá traduzido errado aqui. A sua equipe de assessores. O líder do Liberdade Avança incorporou Dário Epstein, especialista em mercados, para dar volume ao Conselho de Assessores Econômicos, do qual já se destacam Roque Fernandes e Carlos Rodrigues. Então... Cara, esse é um ponto aí que ele tá citando, da questão do Carlos Menem, enfim. Foram algumas reformas liberais que realmente aconteceram na década de 90 na Argentina, que foram até positivas no aspecto econômico, entendeu? Mas foi um curtíssimo período. A Argentina, por mais que tenha feito algumas reformas importantes, inclusive a reforma previdenciária que eles fizeram lá foi muito positiva na década de 90, algo que deu uma estabilidade econômica num período lá. Mas eles têm um problema sério nas províncias lá. Ao contrário do que o PSDB conseguiu fazer no Fernando Henrique, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que impede dos estados gastarem mais do que arrecada, isso não foi feito na Argentina, por exemplo. Eles não tiveram uma lei de responsabilidade fiscal, então as províncias sempre gastaram demais, entendeu? Sempre com essa questão da justiça social. E não existe, eu não vejo barreiras e problemas em você pegar alguns economistas do passado, alguém para fazer a base do governo. Isso não quer dizer que ele vai copiar ipsis literis o que aconteceu no passado, até porque seria inconcebível, por exemplo, no governo do Carlos Menem ter a abolição do Banco Central, por exemplo. Eles nunca cogitaram algo desse tipo. Era um liberalismo ali bem reformado, bem consenso de Washington, nunca um liberalismo laissez-faire como ele propõe, entendeu? Coisa que eles não devem conhecer, eles não devem ter noção do que é. Então tá aqui o peruca, né, como ele se auto-intitula, e o cara vinculado ao menemismo. Então esse é o primeiro exemplo aqui que eu vou dar. Só pra fazer uma analogia grotesca, é como se o Bolsonaro falasse, eu vou mudar tudo que tá aí, e ele colocasse na equipe dele a Zélia Cardoso de Mello. É uma coisa assim, tipo, a Zélia Cardoso de Mello ia fazer parte da equipe revolucionária antissistema. Olha que comparação esdrúxula, cara. O que a Zélia Cardoso de Mello fez? A Zélia fez congelamento da poupança. Uma política altamente heterodoxa. Por mais que o Collor tenha feito ali algumas coisas, por exemplo, a abertura da indústria automobilística, abertura do mercado da indústria, né? Que isso foi positivo, teve alguns pontos liberais. A política econômica dele ficou marcada pela Zélia Cardoso de Mello, que é uma política econômica altamente heterodoxa, altamente antiliberal.
Será que esse cara não tem noção, não sabe a diferença disso? Não sabe que se ela citar Zélia Cardoso, citar Bresser, citar Delfim Neto, ele tá simplesmente pegando o time econômico dele e botando na berlinda, jogando ao fogo, pô. É uma coisa pegar o André Roncalha, que é um economista esquerdista que tá com uma ascensão nas redes sociais aí do lado deles e comparar com o liberal. Não tem nada a ver. Zélia Cardoso de Mello, que foi ministra da Economia durante o governo Collor, né? Só para caso vocês não saibam. A grande proposta do Milei é acabar com a inflação como substituindo o peso argentino pelo dólar, que é isso que está repercutindo tanto entre economistas, né? É possível dolarizar a economia argentina, como propõe Javier Milei? Não é nem dolarizar, é acabar com o peso, é parar de emitir moeda. É uma ideia ultramonetarista, que é um absurdo que, inclusive... Olha como ele fala merda, é uma ideia ultramonetarista. O cara sabe o que é monetarismo? Ele já leu algum livro de Milton Friedman? Ele sabe o que é a escola de Chicago? Ele sabe o que é a escola austríaca? Ele sabe o que é isso? Ele não sabe a merda que ele está falando. Um monetarista nunca iria extinguir o Banco Central. Pelo contrário. Os monetaristas, eles defendem a existência do Banco Central. Porra, meu Deus do céu. O cara tá falando ultramonetarista, ele não sabe nem do que ele tá falando. Já tá até assustando parte da burguesia. Porque se isso acontecer de fato, e a gente supõe que isso aqui não tem base para... Meu amigo, é lógico que ele vai assustar a burguesia, porque o objetivo deles é acabar com esse capitalismo corporativista, que tá do lado de vocês, inclusive, da esquerda, financiando essa cultura woke. É lógico que eles querem acabar. Eles são os verdadeiros revolucionários. Eles são os verdadeiros revolucionários. Isso é uma revolução de facto nesse mundo atual, globalista, imperialista, como vocês, para ficar do gostinho de vocês. É lógico que eles estão contra as elites. As elites querem a permanência, a manutenção do status quo. Esse tipo de governo é um governo de disrupção, é um governo de liberdade, no qual preza pelo indivíduo, preza pela liberdade do indivíduo sobre autoridades, seja econômicas, seja políticas. Para acontecer, a não ser que ele dê um golpe de Estado, dissolva o Congresso e faça isso por decreto, é muito difícil isso aqui acontecer. Mas é para vocês verem a questão, né? Ele também propõe, entre aspas, palavras dele, dinamitar o Banco Central, justamente para parar de emitir moeda, fazer todas as transações em dólar. E os analistas liberais insistem muito nas diferenças entre esse cara e o Bolsonaro. Novamente, um é argentino e outro é brasileiro, como é que eles podem ser parecidos? Uma diferença que deixou eu e a Duda muito putos quando a gente estava pesquisando era eles apontarem a diferença aqui. O Milei não é militar e ele não tem a visão que o Bolsonaro tem das Forças Armadas, porque ele nunca falou que as Forças Armadas sempre salvaram a nação e não sei o quê. Cara, isso é uma puta de uma irresponsabilidade, porque os caras esqueceram completamente de olhar quem é a vice do cara. Fica uma propagandinha no YouTube. Isso aí não tem... Dá uma olhada nisso. Deixa eu traduzir. Victoria Villarruel, deputada de Milei, a vice dele, né? É mentira que as organizações armadas lutaram contra a ditadura. Gente, a vice do cara é full negado. Aqui ele vai falar que teve que essa mulher, eu acho que é a vice dele, não sei, apoiou o regime militar da Argentina, igual ele falou que tem algumas pessoas que participaram do governo Menem, que vão participar do governo dele, e aí ele já joga ele no mesmo ponto do militar, sabe, aquelas associações esdrúxulas, entendeu? Que não tem muito sentido, mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Acionista da ditadura, sem medo de ser feliz. Ela é filha de militar e ela se destacou na política com esse discurso negacionista. Porra, olha só, você é negacionista do Holodomor, você é negacionista do grande salto pra frente do Mao Tse Tung, que matou 70 milhões, que é amplamente documentado. Você é negacionista de Pol Pot, você é negacionista de Fidel Castro,
de Che Guevara, do paredão de fuzilamento de Che Guevara. Você é negacionista de tudo da esquerda, cara. Por que você não pode permitir que exista um revisionista, um negacionista do regime militar argentino que refute números ou alguma coisa do tipo? Ou seja, só dói quando é no teu adversário, quando é a favor da tua causa? Pode. Os fins realmente justificam os meios. É isso. Ah, aquele negacionista do regime militar. Entendeu? Então você vê que o ódio dessa galera, a revolta dela é altamente seletiva, né? De negar os delitos cometidos pelas Forças Armadas, as mortes, as torturas, etc. Assistam a Argentina 1985, inclusive, né? E segundo ela, o projeto dela é criar uma espécie de Comissão Nacional da Verdade Invertida, que é para denunciar o terrorismo, ou seja, quem resistiu à ditadura com a luta armada, e que segundo ela... Aí você vê, quem resistiu à ditadura com o regime, a revolta armada. Cara, é plenamente um conflito de narrativas aí. É aquela parada. Porra, eu consigo ficar aqui discorrendo que essas revoltas armadas da esquerda todas foram financiadas pela União Soviética, né? Teve participação claramente, igual teve no conflito na África lá, UNITA versus MPLA, os dois lados lá da Guerra Fria utilizando das narrativas para se enfrentar em busca de poder, entendeu? Ali era um contexto de Guerra Fria, entendeu? A revolta armada não era boazinha, cara. Você vê, por exemplo, o próprio conflito no Brasil da Guerra do Araguaia. O conflito do Araguaia, você pegava ali, porra, aquela galera de Carlos Lamarca e etc., pegando soldadinho de 18, 20 anos, prendendo, cometendo as maiores atrocidades, arrancando, tem casos de arrancar o saco do cara, o escroto, fazer o cara comer as próprias bolas. Isso eram práticas de tortura que existiam também do lado de vocês, entendeu? A gente tem que ter um pouco de honestidade intelectual e para entender que, porra, tudo é fruto da história com a sua devida realidade. Se ela pretende um revisionismo do período militar, por ela entender de uma forma diferente, que seja feito. Se ele for eleito democraticamente pelo país dele, e ele quiser colocar as pessoas e colocar as políticas públicas dele, ele tem todo o direito. Esses terroristas tomaram o poder depois da ditadura e reescreveram a história para garantir impunidade para si mesmo. É um discurso full chapéu de alumínio, assim. Ela quer também instituir o Dia Nacional das Vítimas do Terrorismo. Quem são as vítimas do terrorismo para essa mulher? São as vítimas dos terroristas de esquerda. Então, assim, os jornalistas centristas falarem que o Milei se diferencia do Bolsonaro por conta da perspectiva dele acerca da ditadura é uma puta de uma irresponsabilidade, tá? A vice dele tá aí pra não me deixar mentir. E lembra que a gente falou da desregulamentação das armas, de permitir a compra de armas? Quem tá encabeçando isso é ela, porque ela também é uma pessoa que tem muita base em apoiadores da repressão policial como solução para a criminalidade. Ela, inclusive, propõe uma reforma na justiça que vai libertar da cadeia vários militares e policiais condenados por crimes contra a humanidade. E assim, só pra coroar, no finalzinho do roteiro a gente se deparou com essa notícia aqui. Isso é pra quem diz que o cara é diferente do Bolsonaro, né? Milei segue Bolsonaro e alega sem provas haver fraude em votação na Argentina. Bicho, existem níveis de inteligência. O cara, ele já é um gênio. Se ele perder e falar que é fraude. Aécio, né? Aécio, perdeu, falou que é fraude. Gênio. Mas o cara é mais inteligente se ele for que nem o Trump, que é perder e falar que foi fraude só onde ele perdeu. Perder e falar assim, foi fraude só aqui, aqui e aqui, que é onde eu perdi. Só que agora... Essa questão das eleições, você vê que é uma coisa bem... também... que vira um conflito de narrativas. Não sei se vocês lembram da eleição do Bush, de George W. Bush, que a esquerda, né, os democratas falaram que houve fraude na Flórida, que o Bush ganhou roubado, que não sei o que. Foi um burburinho na imprensa na época, que a imprensa sempre foi democrata, né? Sempre foi democrata. Então, foi um burburinho na imprensa. Tem vídeos aí, mais recentemente, dessa própria urna eletrônica, do próprio Flávio Dino, hoje que é ministro da Justiça, dizendo que contra a confiabilidade das urnas eletrônicas, dizendo que poderia ter havido fraude.
Enfim, agora toda a narrativa ela é montada de acordo, ela é moldada na realidade de acordo com os seus interesses, né? A sua ideologia, você vai encaixando aquilo como se fosse uma pecinha de Lego na construção do seu objetivo de país. Aí nessa situação a moderação, né? A honestidade intelectual ela fica em segundo plano. Transcender, atingir o nirvana, é você ganhar e falar que é fraude. Isso é coisa de gênio, é xadrez em 8 dimensões. E aí o Milei já meteu essa, ganhou com 30% e falou, teria sido 35% se não fosse a fraude. Enfim, vamos fazer um resumão das propostas dele? Se você não estava prestando atenção até aqui, escuta só isso. Javier Milei, fascista, ganhou as prévias na Argentina. Propostas: acabar com o Ministério do Trabalho e boa parte das leis trabalhistas conquistadas na década de 40. Dolarizar a economia, acabar com o peso argentino. Acabar com o Banco Central, parar de emitir moeda. Ele que tava falando de fascismo, o cara propõe extinguir o Ministério da Justiça e as leis trabalhistas, e ele tava relacionando esse cara com Mussolini. Aí você vê como não tem lógica o que eles colocam, né? Não tem nenhum amparo sociológico, histórico, né? Ele não consegue, essa narrativa não consegue ter nenhum nexo causal, lógico, nada. Privatizar as estatais, para surpresa de ninguém. Liberar geral a arma para todo mundo comprar. Anular a política... Você vê que essa questão das armas... Porra... Eles não defendem a revolução, sabe? Cara, por que você vai negar a arma pra população, entendeu? É outro ponto também que não existe consenso nem na esquerda disso. Eu lembro que eu debatia com um cara do PSTU, que ele era um dos pontos que a gente concordava veementemente, era essa questão das armas aí. Inclusive ele utilizava da narrativa que o povo tinha que ter direito de ter as armas para enfrentar o aparato repressivo do próprio Estado que humilha eles, que está a serviço da burguesia e tal, bota aquela ótica dele, que era uma defesa do próprio trabalhador. Pública referente à memória da ditadura militar. Legalizar a venda de órgãos. Unir os ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social no Ministério do Capital Humano. Ele também é a favor de enxugar os ministérios para, acho que deixamos 5 ou 6 só. Fim da gratuidade. Fim, tá? Não é redução. Fim da gratuidade do ensino e da saúde. Fim da obrigatoriedade da escola. Você não precisa mais matricular o seu filho na escola se você não quiser. Você vai matricular o seu filho numa escola privada se você quiser. Encarceramento em massa e repressão como solução para a violência. Ilegalizar o aborto de novo, que acabou de ser legalizado por conta de uma luta exemplar que as mulheres argentinas deram. Fim. Você vê, o cara defende nossa, a pauta da esquerda, aborto, destruição da família, feminismo, nossa. Vamos lá. Do Ministério da Mulher e do Marxismo Cultural, abre aspas para ele. Não preciso ter vergonha de ser branco, loiro e de olhos azuis, como sofre, né? Não vou ceder em nada ao marxismo cultural. Com isso, eles sabem que o Ministério da Mulher está perdendo rumo, porque a única igualdade está perante a lei. No meu governo não haverá marxismo cultural e não pedirei perdão por ter pênis. Se dependesse de mim, eu fecharia o Ministério da Mulher. Bom, a gente está nas vésperas de depender dele, sim. E só lembrando que esse cara fala palavrão pra caramba, muito mais que o Bolsonaro, tá? Ele fala em todas as oportunidades que ele pode e o lema dele é liberdade caralho. Liberdade caralho, tá? Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Você vê. Pra finalizar com chave de bosta esse vídeo aí, já que o conhecimento dele econômico, do liberalismo, do anarcocapitalismo, do libertarianismo é zero. Ele diz que o cara fala muito palavrão. Nossa, meu Deus do céu. País Argentina tá na bosta, fudida do cacete. Entendeu? E o cara vê como um problema ele falar palavrão. Tá bom por hoje, chega.